minha amiga. Mais uma semana se inicia, uma semana de trabalho e Deus está conosco. Que esta segunda-feira seja maravilhosa para você, para sua família. Que bom que estamos juntos aqui no Devocional de Fé, mais um dia aprendendo e compartilhando a Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo também a compartilhar o Devocional com os seus amigos, com a sua família. Eu quero ler um texto na Bíblia hoje que está na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: E Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua piedade. E embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Queridos, nesse texto, o autor da carta aos Hebreus, eu creio que é o apóstolo Paulo, ele vem ressaltando, colocando como tema central da nossa salvação a obediência. Jesus obedeceu a Deus e ele criou um caminho de salvação para todos que lhe obedecem. Veja, nós não conseguíamos conquistar a nossa salvação, porque éramos por natureza filhos da ira e filhos da desobediência. Mas Jesus veio à terra e obedeceu até a morte e morte de cruz. Jesus se humilhou, deixou os céus e veio à terra para cumprir um plano do Pai. Ele, sendo o Filho eterno de Deus, habitando com Deus nos céus, ele deixa o céu em obediência e vem à terra. Por amor à humanidade, ele vem à terra. Mas o plano do Pai incluía a morte numa cruz, e isso é uma morte terrível, mas Jesus sabia de tudo isso. E aqui o texto fala que ele clamou a Deus para que o livrasse daquela morte. Isso aconteceu naquela noite no Getsêmani, naquele jardim que havia nas proximidades, ali em Jerusalém, onde Jesus estava na noite antes de morrer. Jesus foi àquele jardim e se prostrou e chorou num choro agonizante e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, se possível, afasta de mim esta morte desse jeito terrível. Porque ele já estava sentindo as dores da cruz. Ele, sabendo o futuro, sabia tudo o que iria lhe acontecer. Então Jesus faz uma oração. Primeiro ele pede a Deus: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Mas aí logo na sequência, ele continua na mesma oração e diz: Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia! Aqui Jesus, ele demonstra obediência independente da sua vontade. Obediência a Deus, independente daquilo que é a sua vontade, ele se sujeita a uma vontade maior que a vontade de Deus. E hoje nós, observando os frutos, os resultados da obra da cruz, nós percebemos que foi a maneira completa e perfeita para a salvação de toda a humanidade. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, ele não teria pago o preço do nosso pecado. Porque Deus precisava fazer justiça, e a justiça é condenar o pecado. É condenar o pecador, e ele era o único justo sem pecado, então ele podia trocar de lugar com os pecadores. Ele então, sem pecado nenhum, morre no lugar de todos os pecadores, a morte mais perversa e cruel. 6 horas de agonia numa cruz, fora todo o ultraje, todo o sofrimento que veio antes. Sabe? Jesus sabia que isso iria doer, que seria um sofrimento passar por isso. Mas ele escolheu sofrer obedecendo, do que ter um prazer imediato,
um alívio imediato na desobediência. Assim, nós também muitas vezes estamos em situações onde obedecer a Deus pode nos trazer como resultado situações difíceis. Ter que suportar uma dor, ter que suportar uma dificuldade, sempre parece mais difícil. Mas há uma recompensa quando agimos com fé, quando agimos em obediência. Nós nos tornamos, de fato, filhos de Deus. Muitas pessoas fogem dos sofrimentos. Não querem sofrer. E aí, por exemplo, quando vão diante de uma situação que elas erraram e podem ser punidas, elas mentem. Elas não assumem o seu erro. Por quê? Porque elas não querem passar pelo sofrimento de ser condenado ou de ser, de alguma forma, corrigido. E aí a mentira é uma saída para um coração desobediente, que quer fugir do sofrimento. Sabe? Quando você obedece a Deus, você faz o que é certo, mesmo que para fazer isso você tenha que passar por algumas dificuldades, você está provando que de fato é um filho de Deus, porque foi isso que Jesus fez. E o texto diz que ele aprendeu a ser obediente por meio dos seus sofrimentos. Se Jesus aprendeu a ser obediente, quer dizer que ele naturalmente não sabia ser obediente. Ele não precisava. Quando ele estava no céu, ele e o Pai eram um, né? Estavam sempre juntos. Ele não precisava ser obediente, porque ele não estava afastado do Pai, tendo que cumprir uma missão num lugar distante. Agora, quando ele está afastado do Pai, né? Está aqui na terra e o Pai está nos céus, e ele tem a missão, ali ele prova a sua obediência, em que escolhe o caminho que o Pai já havia determinado. Deus já determinou um caminho para você. Muitas vezes, para chegar onde Deus quer que você chegue, tem que passar por alguns desertos. Muitas vezes, para chegar na terra prometida, tem que passar pelo mar e pelo deserto. Muitas vezes, para chegar em lugares elevados, você tem que subir por penhascos. Sim, para chegar do outro lado, você tem que atravessar o mar. O caminho é difícil, mas sem passar pelo caminho do sofrimento, da dificuldade, da luta, você não vai chegar na vitória. Você vai chegar em qualquer outro lugar, você pode até ficar acomodado no mesmo lugar, mas você não vai chegar aonde Deus quer que você chegue. A obediência é o caminho da vitória. A obediência é o caminho que Jesus nos ensina. E Ele nos disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para vossas almas. Aprendam de mim, disse Jesus. Quer dizer que devemos aprender não apenas com as suas palavras, mas aprender dele, aprender dos seus ensinamentos também de prática, daquilo que Jesus fez. E ele obedeceu, foi obediente até a morte e morte de cruz. A obediência é uma grande arma para a vitória. A obediência nos coloca no centro do coração e da vontade de Deus. Veja que 2000 anos atrás, um homem venceu o pecado obedecendo. Num jardim ele tomou essa decisão. E ele anulou os feitos de um outro homem chamado Adão, que muitos mil anos atrás, em um outro jardim chamado Jardim do Éden, escolheu desobedecer a Deus e trouxe toda a desgraça que a humanidade vive hoje. Por causa do pecado que entrou através de Adão no Jardim do Éden, pela desobediência, a humanidade sofre todos os danos que sofre por estar longe de Deus. Fome, miséria, tristeza, raiva, ira, guerras, violências, enfermidades, todo tipo de problema social, pessoal, familiar, vem do pecado. O pecado que habita em nós. É esse que é o grande problema da humanidade. Então, alguns milhares de anos depois que o primeiro homem pecou em um jardim por desobedecer e trouxe a desgraça, um novo homem
nascido do coração de Deus, novamente feito por Deus. O Adão também tinha sido feito por Deus. Jesus foi feito por Deus. Este homem não peca. E num jardim ele escolhe obedecer. E pela sua escolha de obediência, todos nós podemos herdar as bênçãos da obra que derrotou o poder do pecado. Da obra que derrotou o poder das mazelas que vinham do pecado. Por meio de Cristo temos a vida eterna. Por meio de Cristo temos paz. Por meio de Cristo temos cura. Por meio de Cristo temos alegria. Por meio de Cristo temos restauração. Seja você também obediente. Torne-se um filho obediente a Deus. Sujeite-se ao Senhor e sujeite-se também às autoridades que Deus colocou na tua vida. Sim, porque toda autoridade também vem de Deus. E uma pessoa rebelde é uma pessoa que não conhece a Deus. Porque a rebeldia vem de Satanás, mas a obediência vem de Deus. Amém? Seja obediente na igreja às autoridades, no seu trabalho, em casa. Você que é filho, seja obediente aos pais. Sejamos obedientes, estejamos sujeitos um ao outro, a esposa ao marido, o marido à esposa. A Bíblia diz que cada um já não é mais dono de si mesmo, mas um pertence ao outro. Sejamos obedientes à lei de Deus. Sejamos obedientes aos mandamentos, aos ensinamentos do Senhor. E a bênção de Deus correrá atrás de nós. Amém? Pai querido, nós oramos hoje pedindo que o Senhor tire de nós todo o coração de desobediência, de rebeldia, de crítica, de ofensa. Tudo aquilo, Senhor, que está na nossa natureza, que vem lá de Adão, que nos fez andarmos tão longe de Ti. Queremos agora, Senhor, seguir o exemplo do homem perfeito, Jesus Cristo, Teu Filho, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Queremos ser obedientes até, Senhor, crucificar todos os nossos desejos que não Te agradam. Queremos viver os Teus planos. Queremos viver os Teus sonhos. Queremos viver, Senhor, a Tua vontade. Senhor, fala conosco e perdoa os nossos pecados. Dá-nos a paz, Senhor, dá-nos a Tua direção, dá-nos o Teu entendimento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a andar contigo todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar a paz na Tua presença. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos, para as suas famílias. E amanhã estamos juntos, novamente compartilhando a palavra de Deus.